como funciona uma biblioteca e como fazer as pessoas virem para a biblioteca, como estimular a leitura. Bem, eu fui para o Rio de Janeiro, para o Salão Finirige, e entrevistei a bibliotecária Riva. Gente, é impressionante a quantidade de dicas que ela deu para fazer com que a biblioteca esteja viva, com que ela atraia os alunos ou qualquer pessoa. Enfim, veja esse vídeo porque vale a pena e depois você me conta. Olá! Hoje estamos aqui com a Riva Nepomuceno, que é uma bibliotecária, e nós vamos falar deste assunto aqui hoje. Como é que funciona uma biblioteca e como é que funciona bem uma biblioteca. Então, Riva, você quer falar um pouquinho da sua formação? Sim, chamo Riva, sou agente administrativo de biblioteca no estado, mas a minha formação de bibliotecária é uma prática tanto no âmbito de incentivo à leitura, como de organização desse espaço de uma forma técnica dentro dos princípios científicos. Eu atuo nos dois lados. Tenho o meu trabalho, mas trabalho também de uma forma voluntária, muitas vezes coordenando biblioteca, coordenando os projetos, e nisso vai 25 anos. Nossa, 25 anos. Então, você tem dois exemplos para contar aqui, né? Um deles que você disse foi muito bom, mas não durou muito. Você pode contar um pouquinho desse projeto? Sim, em 99 eu já trabalhava como agente administrativo de biblioteca, mas ainda tinha muitas curiosidades, não sabia como funcionava, estava seca, com muita sede de ver, porque eu tenho uma paixão pelo livro, pelo conhecimento, estava atraída mais por essa questão da biblioteca. E no meu bairro chegou o projeto Biblioteca para Todos, que era um projeto de parceria governo do estado, federal e municipal, idealizado pela Beth Serra, o Cláudio Mendonça. Eu falei, poxa, eu quero fazer parte desse trabalho. As pessoas que trabalhariam nesse projeto, elas seriam escolhidas pela comunidade. E eu fiz uma campanha muito grande em cima do trabalho da SEDUC, da biblioteca escolar que eu trabalhava no bairro. E as pessoas foram num dia para votar e eu fui eleita por unanimidade para administrar esse espaço, junto com o governo estadual, federal e o Conselho de Política de Leitura, que era composto por várias associações. Como você disse, né, era um projeto que envolvia o governo federal, o governo estadual e o município. Isso. Cada um contribuía de alguma forma. Isso. E os promotores de leitura desta biblioteca eram escolhidos pela população. Isso. E você mora em São João do Meriti, que é na Baixada Fluminense. Isso. Tudo isso foi lá? Foi lá. E fui capacitado como técnico em biblioteconomia. Bom, quando eu chego nesse espaço, onde a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil tinha uma preocupação com o incentivo à leitura. Essa biblioteca era uma biblioteca pública com a função de estimular a questão da leitura. E aí eu fiquei muito ansiosa, porque eu não sabia como é que eu ia fazer. Como é que você faz as pessoas lerem? Como é que você faz criança ler? Bom, como eu estava com uma pedagoga com muitos anos de experiência, ela pensou os projetos. Mas aí, e os projetos se transformaram numa realidade. Só que eu fiquei surpresa, porque o acervo foi escolhido, um critério muito grande para esse objetivo. E eu comecei a perceber que quando nós recebíamos as crianças em horários bons, de uma forma acolhedora, um acervo de qualidade, um espaço lúdico, isso fazia um efeito muito grande na frequência para eles chegarem até a biblioteca. Depois, quando eles começamos a ler o livro e eles gostaram, eles dominaram o acervo. E aí eles achavam tudo de abacaxi, era a história da Maria de João Cândido, coisas que eu nem pensava. Eu estou vendo aqui, é uma coisa de louco isso aqui, porque apenas um mês tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atividades diferentes. Então, por exemplo, tem exposição de fotos, São João de Meriti, sua história, sua gente. Quer dizer, eles estavam falando da própria história daquela cidade e se conhecendo.
Isso, a biblioteca, ela rapidamente conseguiu vários parceiros. Então, por exemplo, essa exposição de fotos era o mês da emancipação de São João de Meriti. E o Guilherme Pérez, como historiador, ele cedeu as fotos do acervo dele, nós tiramos uma xerox bacana e montamos e ficou muito legal. E ele foi lá falar, inclusive. Nesse mesmo mês, ele vai lançar o livro dele. Você também lançou aqui. O livro. Bom, aqui tem uma outra atividade, eu queria que você falasse um pouquinho, porque você me contou, eu achei bem interessante, que se chama Marinheiro João Cândido. Como é que foi essa atividade? O Marinheiro João Cândido, que é o líder da Revolta da Chibata, ele morou em São João de Meriti. Após a revolta, a Revolta da Chibata, quando ele é liberto, ele vai morar em São João de Meriti. E ele casa e tem filhos lá, e a família existe até hoje lá. Isso é uma coisa desconhecida. Ele era marinheiro mesmo? Ele era marinheiro, ele foi o líder da Revolta da Chibata. Até 1920, Revolta da Chibata. A marinha tinha chibatada e ele lidera uma revolta para o fim da chibata. E consegue. E como é que era como é que foi essa atividade? Bom, como a maioria deles não conhecia, nós pensamos o marinheiro com amnésia. Ele não tinha memória. Ele chega na biblioteca, os alunos estão reunidos, uma escola vai visitar a biblioteca, a escola Bonequinho Doce, hoje é Santa Teresa. Foi uma turma, ou duas turmas, né? Foram lá e eles chegam para a gente conversar sobre o marinheiro. Convidamos organizações que estão ligadas, movimentos sociais ligados ao Marinheiro João Cândido. Convidamos eles falaram um pouco sobre João Cândido. E depois entra um menino vestido de marinheiro, sem memória. E aí a gente começa a perguntar às crianças se eles poderiam ajudar o João Cândido resgatar a sua identidade. Isso foi uma forma, tanto para eles conhecerem a história, como eles conhecerem a personalidade do líder e saber que aquele grande homem morou no município que ele morou. E exatamente para isso que funciona uma biblioteca e os livros, né, para manter a memória. Isso mesmo. Tinha um livro sobre ele? Sim, tinha vários livros sobre o Marinheiro João Cândido e houve uma exposição, porque dentro da exposição, como ele morou em São João de Meriti, dentro da exposição do município, da história do município, entrou a história do Marinheiro João Cândido. Então, eles foram várias vezes à biblioteca, né, ver essa exposição, até esse dia que houve essa culminância, onde Sim. eles vão viver isso. Aí é uma atividade maior com mais pessoas. Isso. Olha, tinha muita coisa, olha, oficina de fantoches, contos folclóricos, oficina de danças, festas populares e capoeira. Isso. Quer dizer, vocês faziam muita coisa. Porque eram os parceiros, por exemplo, uma pessoa que fazia parte da Comissão de Política de Leitura na administração da biblioteca era o mestre de capoeira Paz. Então, quando a gente pensava, cada um trazia o que tinha. Sim. E ele trouxe, como é o mês do folclore, nós temos uma pedagoga e ela trouxe essa ideia para a gente. Ela desenvolvia essas coisas com muita facilidade e isso foi muito interessante, porque além da gente fazer a oficina de dramatização, etc., depois nós saímos pela rua cantando músicas e tendo contato com toda a população do bairro. Saímos cantando. Voltando aqui, porque a filmagem foi interrompida, porque acabou a bateria, enfim. Vamos voltar. Você estava falando daquele projeto que saiu para a rua e as pessoas se divertiram muito. Sim, as crianças com o material confeccionado, os tambores com lata de gerbada, lata de leite, saíram pela rua com uma mensagenzinha e ia tocando e distribuindo a mensagem que eles tinham feito para a população do bairro e foi uma festa. O que eu achei interessante foi isso, quer dizer, é uma atividade que começou na biblioteca e ganhou a rua. Isso. Não é? Isso foi diferente, porque saiu da biblioteca. Bom, esse projeto durou muito pouco. 8 meses. Por que durou tão pouco? Esse projeto era um projeto de parceria e a finalidade dele era que os governos estaduais, federais e municipais
organizasse o espaço da biblioteca e depois deixasse essa administração para a população, ou seja, ONGs que faziam parte da CPL, Conselho Político de Leitura. E não sabemos dizer exatamente porquê, houve o período eleitoral, após a eleição, a biblioteca foi fechada. Então foi por motivos políticos, né? Porque você falou, era Gestão seria da comunidade. isso incomoda, né, para eles, porque eles não têm o poder de fazer tudo o que eles querem, porque está na mão da comunidade, não é isso? Foi isso incomodou muito. Agora, a sua experiência recente, que você está há 2 anos, numa biblioteca, qual é a biblioteca? É a biblioteca do CIEP Paulo Pontes, 397. 397, que é uma biblioteca de escola. Dentro de um CIEP, é uma biblioteca escolar, dentro do CIEP, São João de Meriti, E aí, como é que foi? Eu sei que você multiplicou o número de leitores dessa biblioteca. Como é que você conseguiu isso? Bom, no primeiro momento eu comecei a organizar a biblioteca. A biblioteca não havia nenhum tipo de organização. Os livros estavam na estante, mas não havia nenhum tipo de organização. Então eu cataloguei e classifiquei dentro disso. Mas eu sei que eles levam tempo para se localizar dentro da biblioteca, porque eles não têm o hábito de usar a biblioteca nesses padrões. Então eu usei durex colorida para sinalizar assuntos. Retomando um pouco, porque a gente mudou de espaço, você estava falando da organização da biblioteca. Você organizou por cores os assuntos que eles têm mais interesse. Sim, destaquei e apresentava logo a eles, porque eles chegavam e ficavam parados em frente a estantes, porque eles não sabiam como se localizar, porque até então não tinha nenhuma organização, então eles não sabiam. Então eu comecei a destacar, explicar a eles e mostrar a eles, ó, aqui é psicologia, aqui é filosofia, aqui é sociologia. Sim. E você falou também o interesse deles é porque eles tinham um professor específico que dá aula indicando livros. Então eles saíam da aula e eles iam direto para a biblioteca buscar aquele livro da qual o professor havia falado. Quer dizer, você também organizou em função do interesse deles. Sim, isso é muito importante. De um grupo pequeno, mas isso vai dando uma visibilidade, vai aproximando eles. A partir de um grupo, vem outro, vem outro. E aí, você fez projetos na biblioteca? Sim. Após eu chego em julho de 2016, fico a maior parte do tempo organizando a biblioteca, porque eram 3.000 itens, então eu tinha que ler os livros, parar por assunto, conhecer, para poder classificar, catalogar. Terminado, eu fiz um projeto, o primeiro foi sobre a história do município, em agosto. Eles estiveram lá e eu expliquei como a biblioteca estava organizada, eles foram com os professores, falei sobre a exposição. E ao final do ano fiz uma exposição sobre a Semana da Consciência Negra, que em São João de Meriti tem uma lei que em todas as escolas ocorra. No ano seguinte, como essa etapa de organização tinha sido superada, um grupo já estava próximo, familiarizado com a biblioteca, eu comecei a pensar nos outros que não estavam ainda familiarizados e não viam na biblioteca. Aí começamos em março com o Projeto da Mulher, né? Eles escolheram, um grupo pequeno, escolheram algumas mulheres para falar sobre ela na semana do Dia Internacional da Mulher, né? Eles escolheram Anice da Silveira, eles escolheram Ivone Lara, Carolina Maria de Jesus. Mas como é que era? Cada aluno falava de uma mulher nessa apresentação? Era uma apresentação, né? Sim. Cada um falava de uma mulher diferente ou era um grupo de alunos? Assim, são alunos aleatórios, não tinha turma, né? Então tinha um do 6º, um do 8º, outro do ensino médio. E eles pesquisavam e produziam, então eles traziam desenhos, poesias e foi exposto. O trabalho foi basicamente assim, teve um bate-papo pequeno sobre a questão da mulher, mas foi mais produção de poesias, desenhos, pintura. Você falou que teve também a questão da Dandara. Bom, passou a questão da mulher e aí a Secretaria de Educação do Estado pede que se faça a sala de leitura faça projeto em cima de Martinho da Vila, os 80 anos de Martinho da Vila e 100 anos do samba. 100 anos do samba, já foi outro projeto daí. Isso, aí o que eu fiz?
A biblioteca ela não trabalha com nota, com ponto, reprovação, então você precisa ganhar o aluno. E aí você precisa ouvir ele e ver o que ele está disposto a fazer e tentar elaborar, organizar, encaixar as coisas. Então, como nós tínhamos falado de algumas mulheres, eles tinham já uma produção, algumas mulheres eles aproveitaram, porque já tinham produzido, e aí surgiram outras. Então, um aluno, ele se sentiu, ele chegou para mim e falou, poxa, falam de várias minorias, falam da mulher, falam do negro, mas nunca falam da questão do homossexual. Eu disse para ele, ó, é muito complicado você falar sobre sexualidade hoje numa escola pública, mas nós podemos falar sobre homofobia. Aí ele falou, ah, tá, legal. Eu falei, mas eu não posso propor isso à escola. Você tem que ir lá mesmo que teve que para ver o interesse. E foi muito interessante, porque esse aluno não falava, esse aluno abandonava a escola, esse tinha problemas de depressão, só andava de cabeça baixa, e ele foi e conversou muito. A coordenadora pedagógica até se espantou como é que ele falou tanto com ela, que ela nunca nem conhecia direito a voz dele. Ela aceitou, conversou com os pais que haveria um projeto sobre bullying, preconceito, homofobia, e a escola aceitou, e aí ele começou a desenvolver a pesquisa, o trabalho de pesquisa. E teve uma outra aluna também que fez da Marielle. Isso, esse aluno, ele queria, nós aceitamos o desafio de falar sobre homofobia, trouxemos instituições especializadas no assunto para conversar com toda a escola. Ele fez o trabalho de pesquisa pela internet sobre vários casos de homofobia e ele elegeu Dandara como uma mulher que representava uma tentativa de justiça à questão da homofobia, que é Dandara, que é um travesti que foi assassinado e torturado no Nordeste. E ele passou a representar a luta pela criminalização da homofobia. A outra aluna, alguém falou de Marielle e eu precisava que alguém pesquisasse. E ela é boa de pesquisa. Eu falei, pesquisa. E ela começou a pesquisar, se interessou e achou uma música da MC Carol e falou que ia expor aquela que ela ia recitar como poesia. Era uma música que vai recitar como poesia. Foi muito impressionante porque ela comoveu a todos. Os professores, as pessoas choraram. Ela recitando a música, né, a poesia da MC Carol que falava de Marielle. Depois ela contou que ela morava num lugar onde tinha, né, o tráfico, que a polícia vinha e esse conflito, a polícia invadia a casa dela e as coisas que aconteciam. Então, para ela foi muito forte quando ela começou a pesquisar a vida de Marielle, sabe? Ela se identificou muito e ela conseguiu passar isso para todos que estavam presentes. O que eu guardo disso tudo que você está falando é o seguinte, então você está abrindo um espaço para os alunos se manifestarem, se expressarem. Então eles pegaram esse espaço para eles. Isso, eles perceberam esse gancho e se apropriaram da biblioteca, do livro, dos trabalhos. Eles opinam muito, eles dizem que gostam, não gostam, eles me criticam. E aí como é que foi a mudança de leitores, de leituras na biblioteca? Bom, aí após esse sarau das mulheres de Martinho, que foi Dandara, Frida Kahlo também tinha uma poetisa, ela queria Frida Kahlo, mas ninguém conseguia entender quem era Frida Kahlo. Chamamos o professor de filosofia que gostava muito, não conseguiu fazer eles entender. Aí eu tenho um irmão que faz sociologia, é mais novo, fala a mesma linguagem. Chamei e no bate-papo eles conseguiram entender, aceitaram Frida Kahlo. Frida Kahlo também é uma mulher de Martinho. Muito bom. Gente, espero que essas dicas sirvam para vocês lidarem com a biblioteca, lidarem com a leitura, darem oportunidade para os alunos falarem do que eles querem, porque aí os adolescentes querem falar o que eles querem. E a partir desse sarau, dessas pequenas iniciativas, o grupo cresceu muito da biblioteca e era uma biblioteca que pegava assim, 10 livros por mês, hoje é 300 livros. Que são apanhados de todas as áreas, né? Muito bom. Gente, então não se esqueça de dar o seu joinha e volte daqui uma semana. Até lá!